Milionário, em lágrimas, quando o mendigo negro oferece seu único pão com segredo. As luzes brilhantes da metrópole iluminavam a noite, refletindo a opulência das mansões e dos arranha-céus. No entanto, em meio ao glamour, havia uma escuridão profunda. Alex, um bilionário solitário, observava tudo do alto de seu edifício luxuoso, cercado por tudo que o dinheiro poderia comprar. Mas, no fundo, sua alma estava vazia. Ele nunca soube o que era amar ou ser amado. Era um homem isolado, com fama de coração frio. Naquela tarde chuvosa, Alex decidiu sair de sua fortaleza de vidros e aço. Ele precisava de ar, mesmo que o cheiro da chuva misturado ao lixo o fizesse torcer o nariz. As gotas brilhantes caíam e as ruas estavam molhadas, refletindo as lanças de neon que cercavam a cidade. Enquanto caminhava, avistou algo que fez seu coração parar. Um homem negro, envolto em roupas esfarrapadas, sentado no frio. Samuel. O olhar de Samuel era penetrante. Ele parecia carregar o peso do mundo. Alex hesitou por um instante, mas algo naquela troca de olhares o prendeu. O homem se aproximou lentamente e, mesmo diante da sua situação, ofereceu a Alex seu único pão, ainda quente da manhã. Aqui, leve. Você precisa mais do que eu, disse Samuel, a voz rouca, uma mistura de compaixão e dignidade. Alex sentiu um nó na garganta. O que estava acontecendo? Ele, o homem mais rico da cidade, estava sendo presenteado com algo tão simples e puro. A imagem do pão, um símbolo de vida e sobrevivência, chocava-o. Foi então que Samuel, como se lesse seus pensamentos, adicionou: Você não sabe quem eu sou, e nem eu sei quem você realmente é, mas a sua história e a minha estão mais entrelaçadas do que você imagina. Essas palavras fugazes ecoaram na mente de Alex, provocando uma onda de lembranças e dor. Ele se viu perdido em seu passado, sem entender o verdadeiro significado de riqueza e solidariedade. O calor do pão nas suas mãos era um contraste cruel com seu mundo frio e opulento. Ele era cercado por pessoas falsas que o admiravam somente pela sua conta bancária. Agora, enfrentava a realidade de alguém que sabia o que era o sofrimento, o abandono. A chuva caía forte e a cidade mudava ao redor dele. No entanto, a nova realidade seria mais desafiadora. Um investidor ganancioso, um monstro chamado Marco, anunciou que planejava demolir o abrigo onde Samuel passava as noites. Alex fechou os olhos, pensando na possível destruição de uma comunidade inteira por causa da avareza. A escolha estava diante dele: proteger sua fortuna ou se arriscar para ajudar. Ao olhar para Samuel novamente, Alex percebeu que aquele encontro não era apenas um acaso. Algo maior estava em jogo. Ele se sentia dividido. Quantas histórias não estavam entrelaçadas em suas vidas? E com isso, surgiam dúvidas. O que era até então ser rico? E o que era ser solidário? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo.
Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Alex olhou nos olhos de Samuel, como se estivesse vendo algo que nunca havia visto antes. Aquela troca de olhares o fez questionar tudo. Seus pensamentos se tornaram um turbilhão. Ele sabia que precisava agir. No entanto, antes que pudesse falar, um grito cortou o ar noturno. Ei, você aí! Uma voz rouca e agressiva surgia de uma esquina. Um grupo de homens surgiu, cambaleando e gritando, seus rostos marcados pela raiva ou pelo álcool. Alex sentiu o coração acelerar. Eles eram conhecidos na cidade. Gangues que dominavam as ruas e intimidavam os mais fracos. Samuel imediatamente se pôs em pé, sua dignidade intacta, mas os olhos arregalados de medo. É melhor você ficar longe, um dos homens gritou, apontando para Alex, como se estivesse fazendo um desafio. Naquele momento, algo dentro de Alex se quebrou. Ele precisava proteger Samuel, mas isso poderia custar sua vida e sua fortuna. A tensão no ar era palpável. A adrenalina pulsava nas veias de Alex. Eu não vou deixar você tocar nele, Alex gritou, sem pensar nas consequências. A coragem que surgiu de repente era algo que ele jamais tinha sentido. Os homens riram, a risada ecoando como uma maldição. O que você vai fazer, bilionário? Comprar a nossa paz com seu dinheiro? O que aconteceu em seguida foi como um filme em câmera lenta. Um dos homens avançou em direção a Samuel, a mão erguida, pronta para o golpe. Mas antes que pudesse atingir, Samuel se defendeu, desviando e respondendo com um movimento rápido que deixou Alex sem palavras. A agilidade do homem, apesar da situação, era surpreendente. A briga se iniciou antes que Alex pudesse entender. Os homens avançaram e a cena se transformou em um caos. Samuel lutava com uma força impressionante, mas eram muitos. Alex sentiu um impulso irrefreável e, num momento de desespero, ele deu um passo à frente, empurrando um dos atacantes. A cena se agitou e a luta se intensificou. Mas então a reviravolta aconteceu. Com um golpe preciso, um dos homens caiu. E ao olhar para o chão, Alex percebeu que a pessoa que agora jazia ali não era um estranho. Era Marco, o investidor que havia ameaçado o abrigo de Samuel. A expressão de horror tomou conta do rosto de Alex. O homem que ele considerava um rival era, no fundo, um criminoso, um tirano oculto sob o manto de respeitabilidade. Você está vivo, disse um dos comparsas, a apatia substituída por um pânico genuíno. Isso era ainda mais do que um simples conflito de rua. Era uma guerra de mundos, os altos e baixos da sociedade colidindo em uma única noite fatídica. Alex olhou para Samuel e viu a compreensão em seus olhos. Você sabia, não sabia? Samuel confirmou com um olhar. Alex não conseguia processar. Marco, a força por trás da destruição que ameaçava a vida de Samuel, estava ali, em um estado vestigial de poder. Tudo aquilo que ele pensava saber sobre seu inimigo foi desfeito como papel molhado. A tensão pairava no ar. Ouvia-se o murmúrio da cidade ao redor, a chuva ainda caindo, enquanto as consequências daquela noite se desenrolavam. Alex sentiu frio na espinha, compreendendo que suas ações agora seriam decisivas. E no fundo, uma pergunta martelava. Seria possível que a vida dele
e a de Samuel estivessem mais entrelaçadas do que ele jamais poderia imaginar? Com o coração antecipando um futuro incerto, Alex percebeu que a luta estava apenas começando. As peças do tabuleiro estavam em movimento, e ele estava prestes a descobrir que a verdadeira batalha não era apenas pelas vidas alheias, mas pela sua própria alma, pela redenção que nunca soube que precisava. E a pergunta permanecia: ele estaria disposto a arriscar tudo isso ao encarar Marco no chão, todo o corpo de Alex? O que ele achava que sabia sobre seu rival estava se desfazendo. Mas antes que pudesse processar, a cena mudou drasticamente. No meio da confusão, outra figura emergiu das sombras da noite. Uma mulher, com os cabelos desgrenhados e a expressão marcada pelo desespero. Era Clara, uma antiga amiga de Alex, alguém que ele nunca esperou ver ali. Em um instante, ela estava diante deles, gritando: "Não! Não façam isso! É uma armadilha!" Alex ficou paralisado. Clara? O que ela estava fazendo ali? Um rasgo de antigas memórias invadiu sua mente. Os risos compartilhados, as promessas de que seriam amigos para sempre, e a desilusão quando Clara desapareceu de sua vida. Mas o que ela estava dizendo? Uma armadilha. Os rostos dos outros em volta se transformaram. Olhares de curiosidade e apreensão. O clima pesado mudou mais uma vez. A tensão parecia palpável, como se a cidade estivesse respirando junto com eles. Samuel observava, seu rosto mostrando mais inquietação do que antes. "O que você sabe, Clara?" ele perguntou, a voz firme, mas com um toque de medo. A mulher hesitou. Então, como se uma luta interna estivesse acontecendo dentro dela. Eu não posso explicar agora. Mas você precisa confiar em mim." Marco nunca esteve sozinho. Ele tem contatos, pessoas que estão por trás disso tudo. Ele estava apenas esperando o momento certo para derrubar não só o abrigo, mas também você, Alex, e todas as pessoas que se opõem a ele. A revelação ecoou como um trovão no coração de Alex. Uma armadilha. Ele sentiu o frio na espinha descer ainda mais, quase como um aviso. Não era só uma disputa do bem contra o mal. Havia uma conspiração, uma rede de corrupção que se estendia ainda mais do que ele jamais poderia imaginar. "Mas por que você está aqui agora? Você saiu da minha vida e..." Alex deixou a frase no ar. Isso era uma traição? O olhar de Clara se suavizou, porque eu vi o que ele fez. Vi pessoas inocentes sendo ameaçadas. Eu não pude ficar quieta. Sempre que você tentava ajudar, ele estava no caminho, puxando as cordas por trás das cortinas. E o que me fez perceber foi o pão, Alex. A ideia de um humanitário ajudando o próximo. Isso fez com que eu quisesse alertá-lo. A conexão de Alex com Samuel e aquele pão simples estava ganhando uma nova camada de significado. Ele entendeu que o que parecia um gesto de empatia havia desencadeado uma corrente de eventos que iam muito além de si mesmo. Como algo tão simples, um pão, podia ter um significado tão profundo. Nesse instante, a tensão aumentava e um novo som cortou o ar. Sirenes. O barulho se aproximava rapidamente. A polícia. Todos os olhares se voltaram para a esquina onde batidas fortes podiam ser ouvidas. Os homens da gangue começaram a se afastar, assustados. Mas a mente de Alex estava em outro lugar. E agora,
Ele sabia que não apenas ele estava em perigo. Tudo o que ele construiu podia desmoronar. E com isso, a vida de Samuel, de Clara e de todos no abrigo que ele tanto queria proteger. Ele olhou para Samuel e a expressão deles refletia o mesmo sentimento de desespero e determinação. A decisão estava diante dele, mas o que faria? O que essa conexão inesperada com Clara significava para o futuro deles? E o que mais eles não sabiam? Estaria ele realmente preparado para desvendar a verdade que estava se escondendo tão perto de sua realidade? Enquanto as sirenes se aproximavam, o que antes era uma luta contra um inimigo tornou-se um embate contra uma sombra maior. E com isso, o mistério profundo crescia. Enquanto as sirenes se aproximavam, o ar estava carregado de tensão. Alex olhou para Clara, que parecia mais agitada. Samuel, ao seu lado, também estava visivelmente inquieto. O que mais aquela situação poderia revelar? A cidade estava mudando ao redor deles, mas Alex sentiu que a verdadeira batalha estava começando ali, naquele momento. "Precisamos sair daqui!" gritou Clara, quebrando o silêncio pesado. Mas antes que pudessem se mover, um novo som cortou o ar. Uma explosão repentina, não muito longe deles. O chão tremeu e a cena virou um caos completo. O estrondo mudou o foco, trazendo pânico e confusão. As pessoas gritavam e a multidão começou a correr em todas as direções. Não, isso não pode ser. Alex sentiu o coração disparar. Ele se virou, tentando ver de onde vinha o estrondo. Como se respondesse ao seu pensamento, uma enorme coluna de fumaça subiu contra o céu, iluminada pelas luzes da cidade. Os olhos de Samuel se arregalaram. "É o abrigo!" ele gritou, o medo estampado em seu rosto. O abrigo que eles tanto defendiam, o refúgio que Samuel e outros tantos chamavam de lar, estava em chamas. As chamas dançavam e se alastravam, enquanto o fumo negro se espalhava pelo ar. Sem pensar duas vezes, Alex começou a correr, a adrenalina pulsando em suas veias. Ele não podia deixar isso acontecer, não depois de tudo que havia descoberto. "Alex!" Clara o chamou, mas ele não parou. A imagem do pão nas mãos de Samuel, do gesto de compaixão, o impulsionava a agir. Ele precisava salvar aqueles que estavam lá dentro. Cada passo parecia um peso extra, mas ele não podia parar. O cheiro da fumaça o atingiu com força, provocando tosses involuntárias, mas ele continuou. Ao se aproximar, o horror diante de seus olhos era desolador. Pessoas corriam, algumas feridas, outras apenas em choque. Mas havia algo mais. Um homem, erguendo as mãos, gritava ordens. Era Marco. Ele estava lá, parecendo satisfeito com o caos que havia causado. "É sempre sobre o controle, não é, Marco?" Alex rosnou, sua mente fervilhando. Como ele poderia ser tão cruel? Aquele incêndio podia ser o fim do abrigo. Poderia ser o fim de muitas vidas inocentes. Ele viu Marco rir, um sorriso maligno se formando em seu rosto. "Você realmente achou que seu investimento no abrigo poderia mudar alguma coisa? Todos são apenas peças nesse jogo." A raiva de Alex disparou. Ele não podia permitir que Marco vencesse. A explosão inicial havia sido uma armadilha, desviar a atenção para que ele pudesse demolir tudo o que havia de bom. E agora, em uma reviravolta devastadora, Alex percebeu que Clara não estava ali apenas para ajudar. O olhar dela se fechou ao ver Marco, como se uma antiga conexão estivessem se revelando.
Você sabia? Alex perguntou, a incredulidade tomando conta dele. Clara hesitou. Eu tinha que saber o que estava acontecendo. Não podia deixar você se envolver em algo que não compreendia. Havia mais forças em jogo do que você imaginava. E então, num momento crucial, algo inesperado aconteceu. Um grupo de homens se moveu pelas sombras, armados, e um deles se aproximou de Clara. Você não deveria estar aqui, disse o homem, quase com desdém. Clara palideceu. Espera, você está com eles? Alex não conseguia acreditar. O que estava acontecendo? As peças do quebra-cabeça que ele pensava que tinha montado começaram a se soltar. Não, você não entende! Clara gritou, mas era tarde demais. Os homens começaram a cercá-los e Alex se viu preso entre o risco de um confronto e a necessidade de proteger Samuel, que ainda estava a poucos passos dele. E enquanto olhavam uns para os outros, a cidade ao redor parecia desmoronar. As chamas continuavam a lamparinar, as sirenes se aproximando mais e mais. Mas mais do que isso, uma verdade devastadora começava a se formar. Quantos segredos Clara guardou! E o que mais ele não sabia sobre sua própria vida? A luta estava apenas começando. E a conexão entre todos eles acabou se tornando um mistério em si. Alex teve um lampejo de esperança e desespero ao mesmo tempo. O que mais estava por vir? E se Clara estiver mais envolvida do que ele poderia imaginar? As chamas e os gritos se misturavam, enquanto Alex sabia que as consequências daquela noite mudariam tudo para sempre. Enquanto as sirenes se aproximavam, Alex estava cercado por dúvidas e medos. O coração batia forte em seu peito, como se quisesse escapar. Clara havia revelado uma verdade que ele não podia ignorar. O olhar de Samuel, cheio de desespero e determinação, ecoava em sua mente. Mas agora, os homens armados se moviam como sombras ameaçadoras, cercando-os. O caos ao redor se intensificava com cada segundo que passava. Vamos! Vá por ali! Clara gritou, puxando Alex pelo braço. Mas ele hesitou. O abrigo estava em chamas e Marco estava ali, uma figura implacável, rindo enquanto o mundo ao redor desmoronava. Mas o que mais o chocava era a presença surpresa de Clara. Ele queria entender. Por que você está do lado deles, Clara? Ele não conseguia esconder a raiva e a confusão. Alex, não é o que você pensa. Clara tentava falar, mas um dos homens armados interrompeu com um olhar feroz, obrigando-a a ficar calma. O ciclo parecia interminável e o pânico estava se espalhando. Então, a situação escalou ainda mais. Uma explosão repentina fez tudo ao redor balançar. O chão tremeu sob seus pés. Alex olhou para os lados, a fumaça subindo ainda mais alta. E então, entre a multidão em fuga, uma figura familiar apareceu. Era Carla, a assistente pessoal de Alex, que ele havia demitido meses antes. Ela estava com uma expressão de terror, seu rosto pálido como o da morte. Alex, você precisa ir agora, ela gritou, sua voz tremendo. Carla, o que você está fazendo aqui? A presença dela apenas adicionava mais confusão. Você estava? Não teve tempo para completar a frase. Uma nova explosão fez a luz piscar e o chão se abrir como se o mundo estivesse desmoronando. Naquele instante, algo claramente iluminado no rosto de Carla capturou a atenção de Alex. O reflexo de uma arma. Seu coração disparou. Ela segurava um pequeno dispositivo e um pavor súbito tomou conta dele. Você está com eles também? Ele mal conseguiu sussurrar, a traição a ferir como uma faca. Não, Alex, não sou uma inimiga. O pânico na voz dela parecia real,
mas a verdade estava implícita. Eles têm informações, e eu precisava te alertar. As palavras saíram precipitadas, mas Alex não sabia se acreditava. Desista, Carla. O que você realmente está fazendo aqui? Alex não conseguia acreditar. As coisas estavam se desmoronando diante de seus olhos, e a única constante era a traição. E a reviravolta finalmente chegou. Marco não é apenas um investidor, Alex. Ele é seu pai. Carla revelou, como uma bomba explodindo em meio ao barulho da cidade. A confissão ecoou em suas orelhas, e o mundo ao redor parecia parar. Ele nunca parou de me monitorar, de observar tudo, e você nunca soube. O impacto das palavras foi como um soco no estômago. O quê? Como você sabe disso? Alex não sabia se transbordava raiva ou confusão. Em um instante, todos os laços familiares que ele acreditava conhecer se desfez como papel. Sua infância, seu passado, tudo havia sido uma mentira. Eu não sabia como contar. Fui ameaçada. Você precisa sair agora! O desespero na voz de Carla era palpável, mas a verdade a deixava ainda mais vulnerável. A fumaça subia e as chamas se aproximavam. Assim que Alex estava prestes a responder, um grito cortou o ar. Uma explosão ainda maior. A estrutura do abrigo estava desmoronando. E em meio a tudo isso, ele percebeu uma sombra familiar entre as chamas. Samuel. O homem havia retornado, lutando para salvar outros que estavam presos. Alex, vamos! Precisamos ajudá-los! Ele gritou. Vamos! Precisamos ajudá-los. Sua voz determinada. A confusão ficou ainda maior. Todos estavam interligados de alguma forma. Marco, Clara, Carla. Tudo culminava na mesma chocante verdade. Alex olhou para Samuel, que sempre fora um estranho, e agora parecia a única âncora de sanidade no turbilhão de sua vida. E enquanto tudo desmoronava ao seu redor, uma pergunta brotou em sua mente. Será que ele conseguiria salvar aqueles a quem realmente se importava, mesmo sabendo a verdade devastadora sobre suas próprias raízes? O céu estava em chamas, mas dentro dele, uma batalha ainda mais intensa se desenrolava. O futuro era incerto e a cidade agora um caos. Parecia gritar para que ele tomasse uma decisão. Temos que salvar quem estiver dentro desse abrigo. Mas antes que ele pudesse responder, o estrondo colossal cortou o ar. Outro prédio próximo desabou em um caos de fumaça e escombros. E ali, em meio ao pânico, Alex teve uma visão clara. As chamas estavam se inclinando para o abrigo, como se tivessem vontade própria, sedentas por destruição. Ele levantou a mão, dando um passo à frente. Samuel! Ele gritou. Mas não era necessário. Samuel já corria em direção ao abrigo. Seu instinto de proteção, maior do que qualquer medo. Alex viu seu amigo desviar entre os destroços, correndo em direção à porta de entrada, que estava apenas parcialmente aberta. Precisamos ir agora! Gritou Carla, puxando Alex em direção à saída. Mas Alex não podia desviar seu olhar. O coração dele disparou quando ele viu Samuel se afastar rapidamente. O calor estava insuportável. A fumaça estava engolindo tudo ao redor. Era como se a cidade estivesse gritando. Então, uma sombra se moveu rapidamente perto do abrigo, e Alex não podia acreditar em seus olhos. Era Marco, levantando-se do chão após o impacto da explosão, como se nada tivesse acontecido. Ele estava ileso, com um sorriso cruel em seu rosto. Achou que poderia me derrubar tão facilmente? Ele zombou, olhando diretamente para Alex. Uma raiva borbulhante começou a crescer dentro de Alex. Você é um monstro! Gritou, enquanto o calor e o desespero o envolviam.
E você é apenas um brinquedo em um jogo muito maior, Alex. Marco respondeu, sua voz calma e bem modulada, como se estivesse de fato se divertindo com a situação. Eles sempre estiveram no meu caminho. Como o seu antigo amigo Samuel. Ele não sabe, mas faz parte de tudo isso. Os olhos de Alex se arregalaram. Como assim, Samuel? O que ele estava sugerindo? Marco estava jogando cartas com a vida das pessoas. E agora, Samuel estava no centro do jogo dele. Uma dúvida começou a corroer sua mente. Você não pode estar falando sério, lamentou. Mas foi muito tarde. E então, tão rápido quanto Marco surgiu, uma série de explosões aconteceu atrás dele. E um dos homens armados que estavam com Clara se virou para Alex. É hora de pagar, ele disse, com um sorriso sinistro. E a confusão se transformou em horror. Em um movimento inesperado, o homem puxou uma corda em um dispositivo que estava preso ao próprio corpo. O som que se seguiu foi ensurdecedor. Uma explosão massiva se formou, engolindo tudo ao seu redor, enquanto a fumaça preta e o fogo se erguiam ainda mais alto. Alex gritou, mas o barulho era tão alto que sua voz se perdeu. Quando a fumaça começou a se dissipar, a realidade do que havia acontecido se impôs. Ele estava em um campo de destroços, a cidade em volta estava em chamas, e a visão de Marco desaparecendo entre as sombras se tornou uma nova camada de desespero. O que havia se tornado da noite deles? O abrigo estava em ruínas, as pessoas estavam perdidas e ele se sentia mais longe de respostas do que nunca. E enquanto a dor e a confusão se instalavam em seu coração, uma nova figura emergiu das sombras. Era Samuel, mas ele não estava sozinho. Atrás dele, uma mulher estava segurando sua mão, uma jovem que Alex nunca tinha visto antes. O semblante daquela mulher era de urgência e compaixão. A conexão instantânea entre eles era palpável e estranha. Quem é ela? Alex perguntou, sua voz quase um sussurro. A súbita liberdade do caos deixava um vácuo, e a única certeza que ele tinha naquele momento era a escolha que precisava fazer. Mas agora não era apenas uma luta pelo abrigo, era uma luta para descobrir a verdade, e cada resposta parecia estar mais distante. O olhar de Samuel estava cheio de confusão. A resposta que você não esperava, Alex. Essa mulher é a chave. Ela está conectada a tudo isso. Alex sentiu um frio na espinha. Uma nova pergunta ecoou em sua mente. Qual era o verdadeiro papel de cada um na intrincada teia de confiança e traição que o envolvia? E agora? Quem poderia ser realmente confiável em um mundo em chamas? Enquanto as chamas dançavam ao fundo, Alex se sentia perdido. O calor queimava sua pele e o cheiro de fumaça era sufocante. Ele olhou para Samuel, que segurava a mão da mulher misteriosa. Quem é ela? Alex questionou, seu coração apertando. Clara e Carla olhavam assustadas, enquanto Marco se afastava lentamente, rindo, como se assistisse a um espetáculo. Sou Ana, a mulher respondeu, a voz clara apesar do caos. E você precisa saber a verdade, Alex. Tudo o que você pensou que era real está prestes a mudar. O olhar dela era intenso, como se pudesse ler sua alma. Uma vibração inquietante atravessou o ar, e Alex sentiu que algo sombrio estava prestes a ser revelado. Mas antes que Ana pudesse explicar, uma nova explosão fez o chão tremer. As janelas do abrigo estouraram em 1 milhão de pedaços, e pessoas começaram a correr em pânico, gritando. Alex teve um vislumbre de Clara,
seu rosto pálido como uma folha, enquanto ela se afastava. Alex, precisamos ir agora! A urgência na voz dela era inegável, mas ele estava paralisado. Você está aqui, mas... por que você nunca me disse isso antes? Alex perguntou para Ana, o nó na garganta se intensificando. Ela hesitou, olhando para Samuel, que estava em guarda, atento a qualquer movimento. Porque eu estava protegendo você. Seus pais, na verdade sua mãe e seu pai, nunca foram quem você pensou que eram. O mundo de Alex parecia desmoronar. Como assim? Ele mal conseguia processá-lo. Marco é seu pai. Ele está atrás de algo que pertence a você. Ana revelou, com calmaria na voz que contrastava com o caos. Ele manipulou tudo para que você se afastasse de seu verdadeiro legado. O coração de Alex disparou. Era como se um manto tivesse sido tirado de seus olhos, revelando uma realidade sombria que ele nunca poderia imaginar. Mas isso não pode ser verdade. Minha mãe? Ela nunca. Não pode ser. Ele lutava contra a negação. Qualquer pessoa próxima a você sofreu pelas mãos de Marco. Alex, ele não parará até que tenha o que quer. Os olhos de Ana estavam cheios de uma compaixão profunda, mas com uma urgência que não podia ser ignorada. Nesse momento, fuziladas de lembranças passaram pela mente de Alex. Seu passado, as amizades, os momentos de felicidade. E tudo poderia ter sido uma mentira. Mas antes que ele pudesse digerir isso, uma sombra se moveu entre as chamas. Marco voltou, mais feroz do que antes, e levando com ele os homens armados. Vocês não deveriam brincar com fogo! Ele gritou, e Alex percebeu que estava cercado novamente. Está acabado, Marco! Samuel gritou, com uma bravura que o deixou alarmado, mas Marco apenas riu, um som cheio de desprezo. Acabado! Só está começando, garotinhos! E com isso, ele pressionou um botão em seu cinto. O chão começou a tremer novamente, enquanto o abrigo se tornava uma fonte de caos. Alex sentiu o frio na espinha e olhou em volta. Não podiam ficar ali. Vamos! Precisamos sair! Ele gritou, puxando Samuel e Ana. Mas Clara gritou novamente. Alex, você não entende! O que está prestes a acontecer pode ser o fim! Ela estava em pânico, e a conexão entre eles parecia um cordão frouxo, pronto para se romper. Um último olhar para o caos, Alex hesitou. O que realmente estava acontecendo? A verdade era mais profunda e mais catastrófica do que tudo aquilo que ele havia enfrentado até então. Esta não era uma simples luta entre o certo e o errado. Era uma batalha por sua própria identidade. Uma mistura de dor, desespero e a necessidade de descobrir a verdade o empurrou a agir. Então, uma tremenda explosão estourou atrás deles, levantando uma enorme nuvem de poeira e fumaça. Quando o som se dissipou, uma voz familiar cortou a escuridão. Alex! Era a voz da sua mãe, vinda do meio da fumaça. Ele ficou paralisado, a crença antiga que pensava ser a verdade começando a ruir novamente. O que ela estava fazendo ali? Todos olharam atordoados, em busca da verdade. Mas uma coisa era clara. O que estava prestes a ser revelado mudaria tudo o que Alex sabia. E as escolhas diante dele poderiam ser a única coisa que restasse para salvá-lo de um destino sombrio. Alex ficou paralisado. A fumaça envolvia tudo e as chamas pareciam dançar em um espetáculo de destruição. Ele não sabia se estava sonhando ou se realmente escutara a voz da mãe no meio daquele caos. O rosto dela começou a se tornar visível, surgindo entre os escombros. Alex! Ela gritou novamente, angustiada, os olhos cheios de medo. É você? Ele mal conseguia acreditar.
Você está aqui? O coração dele batia descompassado. Havia tantos sentimentos conflitantes. Mas antes que pudesse se aproximar, uma sombra se lançou sobre eles. Marco, com um sorriso cruel, levantou um dispositivo em sua mão. Ela não está aqui para te salvar, seu idiota. A ameaça na voz dele ecoou como um prenúncio de desastre. Ela é parte do plano. Parte do plano? A confusão tomou conta de Alex. Cada descoberta vinha como um soco na cara. O que você quer dizer com isso? Ele olhou para sua mãe, buscando respostas em seu olhar, mas viu apenas desespero. Marco, não! Sua mãe murmurou, a voz trêmula, enquanto seus olhos procuravam os de Alex. Mas o terror no olhar dela era inegável. Eu só queria te proteger. Eu nunca quis que você soubesse. Proteger com mentiras? Alex gritou, sua voz quase um rugido. Você me deixou acreditar que o mundo era diferente, que você era diferente. De repente, um barulho ensurdecedor se seguiu, e Alex viu a luz da explosão ofuscando sua visão momentaneamente. O abrigo estava desmoronando, e com isso a verdade explodiu uma vez mais. Sim, Alex, sua mãe faz parte de toda a jogada, Marco disse, seu sorriso se alargando. Ela sempre soube quem eu sou. Na verdade, ela é a razão pela qual você se tornou tão valioso para mim. A revelação fez o estômago de Alex revirar. A dor e a raiva estavam se transformando em um turbilhão. Para você? Ele não acreditava no que ouvia. Ela é sua cúmplice? Só então uma voz firme surgiu. Não, Alex! Ana, a mulher que havia aparecido, interveio. Ela foi enganada assim como você. Marco manipulou as mulheres de sua vida. Usou-as contra você. Sua mãe não teve escolha. Cala a boca! Marco gritou, sua frustração crescendo. Elas não podem ter esse tipo de conexão. É melhor você se calar antes que eu decida acabar com você também. O medo invadiu o coração de Alex, mas havia uma centelha de coragem crescendo dentro dele. Ela não é parte disso, gritou ele, apontando o dedo para Marco. A cena parecia se desenrolar em câmera lenta, quando Ana fez um movimento brusco, tentando puxar Alex para longe. Clara e Carla, atordoadas, observavam a situação se intensificar. Precisamos sair! Clara gritou, mas os homens armados começaram a cercá-los mais uma vez. Marco então se virou, seus olhos brilhando com uma intensidade perigosa. Você nunca vai escapar, Alex. Você está preso no meu jogo. Com isso, ele ativou um dispositivo na mão e uma frenética sirene começou a tocar, enquanto os destroços do abrigo se tornavam uma verdadeira armadilha. A fumaça subiu em uma espiral e a visão de Alex se turvou. Mas no fundo de seu ser, uma verdade começou a emergir. Ele sentiu que tudo o que conhecia, todas as relações que valorizava, estavam se desintegrando diante de seus olhos. Aquela mulher ali, sua mãe, era cúmplice de um monstro. Antes que pudesse sentir mais, um grito cortou o ar. Alex, corra! Era Samuel, que agora se mostrava entre a fumaça, pronto para lutar. Mas Alex sabia que a luta não era mais apenas contra quem estava em sua frente. Era sobre descobrir sua verdadeira identidade. E a pergunta o assombrava. Quem sou eu realmente? Com o abrigo desmoronando, a batalha se expandia. A verdade poderia ser sua única salvação ou a causa de sua derrota. A escolha estava em suas mãos, e enquanto tudo ao seu redor pegava fogo, Alex viu o fio da sanidade se desfiar. Ele precisava decidir,
salvar sua mãe ou se afastar dela e enfrentar Marco de uma união que nunca desejou. O futuro parecia um abismo e cada respiração se tornava um desafio. Alex ficou paralisado. A fumaça envolvia tudo e as chamas pareciam dançar em um espetáculo de destruição. Ele não sabia se estava sonhando ou se realmente escutara a voz da mãe no meio daquele caos. O rosto dela começou a se tornar visível, surgindo entre os escombros. "Alex!" Ela gritou novamente, angustiada, os olhos cheios de medo. "É você?" Ele mal conseguia acreditar. "Você está aqui?" O coração dele batia descompassado. Havia tantos sentimentos conflitantes. Mas, antes que pudesse se aproximar, uma sombra se lançou sobre eles. Marco, com um sorriso cruel, levantou um dispositivo em sua mão. "Ela não está aqui para te salvar, seu idiota!" A ameaça na voz dele ecoou como um prenúncio de desastre. "Ela é parte do plano." Parte do plano? A confusão tomou conta de Alex. Cada descoberta vinha como um soco na cara. "O que você quer dizer com isso?" Ele olhou para sua mãe, buscando respostas em seu olhar, mas viu apenas desespero. "Marco, não!" Sua mãe murmurou, a voz trêmula, enquanto seus olhos procuravam os de Alex. Mas o terror no olhar dela era inegável. "Eu só queria te proteger. Eu nunca quis que você soubesse." "Proteger? Com mentiras?" Alex gritou, sua voz quase um rugido. "Você me deixou acreditar que o mundo era diferente, que você era diferente." De repente, um barulho ensurdecedor se seguiu, e Alex viu a luz da explosão ofuscando sua visão momentaneamente. O abrigo estava desmoronando. Com isso, a verdade explodiu uma vez mais. "Sim, Alex, sua mãe faz parte de toda a jogada", Marco disse, seu sorriso se alargando. "Ela sempre soube quem eu sou. Na verdade, ela é a razão pela qual você se tornou tão valioso para mim." A revelação fez o estômago de Alex revirar. A dor e a raiva estavam se transformando em um turbilhão. Para você, ele não conseguia acreditar. Ela é sua cúmplice. Só então, uma voz firme surgiu. "Não, Alex." Ana, a mulher que houvera aparecido, interveio. "Ela foi enganada, assim como você. Marco manipulou as mulheres de sua vida. Usou-as contra você. Sua mãe não teve escolha." "Cala a boca!" Marco gritou, sua frustração crescendo. "Elas não podem ter esse tipo de conexão. É melhor você se calar antes que eu decida acabar com você também." O medo invadiu o coração de Alex, mas havia uma centelha de coragem crescendo dentro dele. "Ela não é parte disso!" gritou ele, apontando o dedo para Marco. A cena parecia se desenrolar em câmera lenta, quando Ana fez um movimento brusco, tentando puxar Alex para longe. Clara e Carla, atordoadas, observavam a situação se intensificar. "Precisamos sair!" Clara gritou, mas os homens armados começaram a cercá-los mais uma vez. Marco então se virou, seus olhos brilhando com uma intensidade perigosa. "Você nunca vai escapar, Alex. Você está preso no meu jogo." E com isso, ele ativou um dispositivo na mão e uma frenética sirene começou a tocar, enquanto os destroços do abrigo se tornavam uma verdadeira armadilha. A fumaça subiu em uma espiral e a visão de Alex se turvou. Mas no fundo de seu ser, uma verdade começou a emergir. Ele sentiu que tudo o que conhecia, todas as relações que valorizava, estavam se desintegrando diante de seus olhos. Aquela mulher ali, sua mãe, era cúmplice de um monstro.
Antes que pudesse sentir mais, um grito cortou o ar. Alex, corra! Era Samuel, que agora se mostrava entre a fumaça, pronto para lutar. Mas Alex sabia que a luta não era mais apenas contra quem estava em sua frente. Era sobre descobrir sua verdadeira identidade. E a pergunta o assombrava. Quem sou eu realmente? Então, uma tremenda explosão estourou atrás deles, levantando uma enorme nuvem de poeira e fumaça. Quando o som se dissipou, uma voz familiar cortou a escuridão. Alex! Era a voz da sua mãe, vinda do meio da fumaça. Ele ficou paralisado. A crença antiga que pensava ser a verdade, começando a ruir novamente. O que ela estava fazendo ali? Todos olharam atordoados, em busca da verdade. Mas uma coisa era clara. O que estava prestes a ser revelado mudaria tudo o que Alex sabia. E as escolhas diante dele poderiam ser a única coisa que restasse para salvá-lo de um destino sombrio. Alex! Ela chamou novamente, olhos farecendo com um brilho intensificado. Você precisa saber a verdade sobre quem realmente somos. Então, com um gesto de suas mãos, algo brilhante saiu de seu bolso. Era uma chave antiga, decorada com símbolos que ele não reconhecia. Você é mais importante do que pode imaginar. E nós somos parte de algo muito maior. O chão tremia, e a fumaça já cobria o que havia soprado do abrigo. O olhar de Marco se transformou em um misto de raiva e medo. Não, você não pode dizer isso. É um segredo. Ele gritou, e o pânico tomou conta do ambiente. Antes que Alex pudesse perguntar mais, um tremor ainda mais forte o abalou. E então, de repente, ele teve uma visão. A chave em sua mão pulsava. Era quente, vibrante, como se tivesse vida própria. Ele olhou para Samuel, que estava tão perplexo quanto ele. O que você está fazendo? Perguntou Samuel, a ansiedade transparecendo em cada palavra. Alex começou. Mas Marco não perdeu tempo. Com um gesto irado, ele se lançou na direção da mãe de Alex. Mas antes que pudesse alcançá-la, uma luz intensa irrompeu da chave, iluminando tudo ao redor. O brilho era ofuscante e o ar parecia vibrar. Não, não, não! Marco urrava, seus olhos se arregalando. Alex, você é o último de sua linhagem. Seu destino está dentro de você. Ela disse enquanto a luz os envolvia em um escudo de proteção. Marco, furioso, recuou, incapaz de tocar naquele poder. Alex olhou para os rostos à sua volta. Havia mais do que apenas amor. Havia também uma antiga responsabilidade. E com isso, seus sentimentos se intensificaram em um misto de consideração e medo. O que significava ser o último de sua linhagem? O que mais estava por vir? E assim, no meio do caos e das sombras que envolviam o abrigo em chamas, ele sentiu o peso da verdade prestes a ser revelado. E a verdadeira batalha pelo seu futuro estava prestes a começar. Enquanto a luz da explosão preenchia o ar, Alex sentiu uma onda de confusão e desespero. A chave na mão de sua mãe brilhava intensamente, como se estivesse pronta para abrir um portal para uma verdade que ele ainda não conseguia compreender completamente. Você é mais importante do que imagina, ela repetiu, a ansiedade em suas feições sendo um reflexo da urgência da situação. Marco, enfurecido, avançou rapidamente, mas uma barreira de luz se formou entre ele e o resto da equipe. Ana, a misteriosa mulher que apareceu, estava agora ao lado de Alex. Sua presença emanando uma confiança firme. Precisamos agir, Alex. Isso não é o fim, mas pode ser um novo começo. As chamas ao redor começaram a se intensificar.
O abrigo! Samuel gritou. As pessoas ainda estão lá dentro. O coração de Alex quase parou. Ele se lembrou dos rostos de tantos que dependiam daquele lugar. Sua mente se encheu de imagens de risadas, esperanças e sonhos. Agora, tudo isso estava em perigo. Temos que ir, agora! Clara estava, puxando seus braços. O terror no rosto dela o atingiu como um soco. Mas antes que pudesse se mover, olhou para a mãe e algo dentro dele se apagou. Você não pode ser parte disso. Você tem que me dizer tudo. Ele não podia acreditar na traição que estava prestes a desmoronar sua vida. Alex, não é assim que funciona, ela disse, a voz trêmula. Eu fiz o que pude para te proteger. Se você abrir essa porta, conseguirá impedir Marco. É isso que ele teme. E em um lampejo de clareza, Alex percebeu. A chave não era só um objeto, era a resposta que procurava. Ele olhou para Ana, que assentiu como se estivesse validando sua epifania. A chave! É a única forma de derrotá-lo. Alex agarrou a chave, sentindo o calor se intensificar em sua mão. Tudo ao redor começou a se transformar, e a visão de Marco, enfurecido e malicioso, se fez mais nítida. Você nunca vai conseguir, Alex! O jogo acabou. Mas, com uma determinação que nunca sentira antes, Alex ergueu a chave para o céu. Não, Marco! O jogo começa agora! Ele inseriu a chave em um slot invisível, e o brilho das chamas ecoou com a sua ação. As luzes explodiram como uma torrente de energia, envolvendo todos em um clarão ofuscante. E quando a luz se dissipou, Alex percebeu que estavam em um local diferente. Um espaço etéreo, uma dimensão misturada entre o real e o desconhecido. Cada um deles estava ali, de alguma forma conectados à verdade que nunca haviam visto. A presença de sua mãe foi reconfortante, enquanto Samuel, Clara e Ana cercavam Alex, formando um círculo de proteção. Agora sabemos quem somos, disse Ana, seus olhos reluzindo com determinação. Eles estavam prontos para enfrentar o que quer que viesse a seguir. Marco, da periferia da nova realidade, virou-se para Alex com um olhar mais aterrorizado que já viu. Você não pode fazer isso! Você está jogando com forças que não consegue entender. Mas Alex estava à beira de entender tudo. Ele estava disposto a descobrir o que significava ser parte daquela linhagem. Era mais do que riqueza. Era sobre responsabilidade, amor e redenção. Então, num momento profundo de clareza, Alex se deu conta. Pode ser que a batalha não fosse apenas contra Marco, mas sobre destruir o ciclo de sofrimento que aquele homem havia gerado. Olhando ao redor, viu notavelmente como cada um deles tinha um papel a desempenhar. Uma força maior os unia. A luz pulsava e a conexão entre eles se intensificava. O destino de todos estava entrelaçado. Marco rugiu de raiva, mas Alex não hesitou. Uma nova esperança brotava em seu coração. Vamos acabar com isso! Ele entendeu que o futuro dependia não apenas dele, mas de todos que estavam ao seu lado. E assim, com um grito firme, ele atacou. A batalha estava apenas começando, mas não era só uma luta pela sobrevivência. Era um embate pela verdade, pelo amor e pela luz que eles carregavam dentro de si. Enquanto a cena desaparecia em uma explosão de cores e sons, Alex sentiu que, independentemente do resultado, havia um novo começo à frente. No meio do caos, uma pergunta atravessava sua mente. Seria esse o caminho para finalmente se encontrar? Agora, eu preciso de você. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar nosso algoritmo. Inunde a seção de comentários
com suas reações e teorias sobre esse final incrível. Compartilhe este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Não espere nem mais um segundo.